Muito boa tarde. Eu sou Neyara de Moraes, vou ser a moderadora da primeira mesa agora da tarde. Nossa mesa que vai discutir, pensar, problematizar, idealizar o orçamento participativo em escala nacional. E para esse debate nós vamos contar, vou apresentá-los com mais detalhes daqui a pouco, mas já queria chamar aqui para a mesa o Nelson Dias. E o Biratã de Souza. Vou passar a palavra para cada um aqui. Tem a apresentação formal, mas até gostaria de dividir com vocês, né, que no campo pessoal estou muito feliz por estar nessa mesa. Tanto com o Nelson, no período que morei em Portugal, e tivemos a oportunidade de ter muitos projetos em defesa da democracia participativa. Nelson é um guerreiro mundial, né, do orçamento participativo e da democracia participativa. E, por outro lado, tenho aqui o Biratã, que, quando a gente foi começar o orçamento participativo em Fortaleza, eu disse, espera aí, eu vou dar um pulinho ali em Porto Alegre, aprender um pouquinho como é que foi feita a coisa por lá, conversar com uma das pessoas que criaram o orçamento participativo, e fui muito bem recebida e orientada pelo Bira. Então, eu tenho aqui, né, uma alegria muito especial por estar nessa mesa. Mas vamos começar aqui a parte mais formal. Nós vamos ouvir primeiro o Nelson Dias. O Nelson é sociólogo, é professor universitário, diretor da Oficina de Planeamento e Participação em Portugal, é coordenador do Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, vai falar aqui conosco, e eu vou passar primeiro para ele, e já dizer, né, tanto para Nelson como para o Biratã, que a mesa de hoje ela é extremamente importante. Nós temos conversado nesses dias e pela vida fora sobre as experiências de participação e da preocupação central que elas têm com a inclusão política, e sempre associando isso muito com a ideia de proximidade. No entanto, estamos aqui hoje para pensar os desafios de um processo democrático e um processo democratizante numa escala nacional. O que dizer ainda, né, quando essa escala nacional se refere a um país continental e com tantos desafios como o Brasil. Então, nós vamos ter, inicialmente, o Nelson nos fará uma apresentação de um panorama, e falando de algumas experiências do OP em escala nacional, e depois disso a gente vai escutar o Biratã, que está à frente, né, no desenho de uma política pública no Brasil para o tema do OP. Então, Nelson, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Uma saudação muito especial para a Neyara e o Biratã, o Bira, dois amigos que eu tenho aqui no Brasil, e estou muito, muito honrado de partilhar essa mesa com vocês. E um agradecimento também à Prefeitura do Rio pela aprovação dessa mesa no programa de hoje. Eu vou falar um pouco sobre os orçamentos participativos de escala nacional e, em particular, dos exemplos que podemos trazer para esse debate, para essa reflexão sobre o OP nacional no Brasil. Para começar, é o de baixo. Isso. Então, para começar, eu queria fazer alguma reflexão sobre algumas das tendências dos orçamentos participativos no mundo na atualidade. E eu queria chamar a atenção para esse mapa, que é o mapa mais atual que temos dos OPs no mundo, e que foi publicado na última edição do Atlas. E esse mapa tem duas escalas de números, os números brancos e os números
verdes. E os números brancos são referentes aos números de orçamentos participativos antes da pandemia e os verdes aos números de OPs a funcionar nos anos da pandemia, 2021. Okay? E esse mapa, nos permite lançar múltiplas reflexões. E eu queria, sobretudo, olhando para o mapa, dizer que há uma reflexão importante. Uma enorme expansão mundial do orçamento participativo. Falamos de mais de 10 mil experiências, num prazo de 30 32 anos, e um processo que começou aqui no Brasil, no Sul, em Porto Alegre, com o Bira e outros companheiros, e que se transformou numa política pública em muitos países. E esse mapa também nos mostra que, hoje, a maioria dos processos não está no Sul, mas sim no Norte e na Europa. Não falamos do mesmo tipo de processos, são, por vezes, conceitos até antagônicos, mas há um câmbio, há uma mudança significativa no mapa dos OPs mundiais, quando comparado com o mapa que tínhamos há 10 anos atrás. Eu queria dizer que as tendências globais, elas se verificam a vários níveis. Nos territórios, e esse é o tema dessa mesa, nós estamos a falar de fazer orçamentos participativos agora em âmbito nacional, mas começamos no âmbito local e temos hoje muitas iniciativas de orçamento participativo de âmbito regional e também algumas poucas de âmbito nacional. Cerca de 80% dos OPs no mundo são de âmbito local, promovidos por municípios. Mas temos cerca de 15 a 20% de orçamentos participativos que são promovidos por outro tipo de instituições, que não são governos eleitos. São escolas, liceus, grupos sociais, organizações não públicas, digamos assim. E os atores são hoje diferentes também. As escalas são outras nos orçamentos participativos. Então, já não é possível dizer que o OP é apenas uma política pública promovida por governos eleitos. Temos também, hoje, por exemplo, universidades realizando orçamento participativo para dentro da universidade, para os seus estudantes, professores, investigadores. Então, há uma diversidade de atores hoje implicados no OP e isso é uma riqueza para o processo. O que significa que a democracia e a democracia participativa não termina nos governos eleitos, felizmente. Bem sabemos que quando existe um câmbio político pouco amigo para a democracia, ficamos reféns de ter espaços de democracia participativa se dependermos exclusivamente do governo. Então, a ideia de levar o orçamento participativo para outras esferas institucionais é um ganho substancial que todos temos que continuar construindo. Mas os propósitos também. Os orçamentos participativos não trabalham todos no mesmo sentido. Eu dizia num debate há uns dias atrás em Brasília, com os colegas da Secretaria-Geral, que lá em Porto Alegre, quando o OP começou, nos anos 80, final dos anos 80, do século passado, eram muitas as ambições de transformação. O OP era uma ferramenta para transformar a administração, a democracia, a política, a sociedade, combater as assimetrias, combater a corrupção, criar outro paradigma de sociedade. Então, todas as nossas expectativas estavam depositadas nessa ferramenta. Então, a sua ambição transformadora era muito, muito grande. E para que o OP viajasse pelo mundo como ele tem viajado, ele foi perdendo a ambição. Não era possível carregar todas essas ambições para todos os lugares. Então, em alguns lugares desse mundo, o OP dá resposta somente à questão da confiança, ou de construir um diálogo entre eleitos e população. Não visa transformar a sociedade, não visa combater as assimetrias, não visa transformar a administração. Então, hoje, em mais de 10 mil experiências no mundo, as ambições são muito diversas e os objetivos são muito distintos também nos OPs. E isso não é um problema. É uma riqueza do processo. Por onde ele passa, ele ganha novas formas, novas ambições e vai tocando diferentes pessoas. E a outra tendência global, talvez das mais importantes dessas mais de 3 décadas, é a institucionalização do OP.
Hoje, em mais de 15 países no mundo, temos legislações nacionais, algumas das quais tornam obrigatório a implementação do OP. Em termos práticos, nós falamos de mais de 65% dos OPs no mundo são desenvolvidos em países onde o OP é obrigatório por lei. Então, não é suficiente hoje dizer que o OP se implementa quando existe vontade política. É também, mas hoje o OP existe em muitos países, bem ou mal, porque há uma legislação nacional. E podemos debater esse tema depois. Agora eu queria focar um pouco a atenção naquilo que são as experiências de OP de âmbito nacional que são conhecidas, né, da opinião pública. E eu trouxe esse mapa que, no fundo, visa sinalizar as experiências ou países que têm ou estão construindo experiências de OP de âmbito nacional. Temos Portugal, que conta com 3 experiências de OP de âmbito nacional, eu vou explicar um pouco mais, desde 2017, a Coreia do Sul, a Ucrânia, e é um caso muito particular que eu vou tentar explicar, e agora o mapa vai ganhar uma enorme mancha azul, que é esse país continental que é o Brasil. E eu queria trazer algumas datas nessa trajetória de evolução do OP no mundo. Aí, os primeiros OPs nos finais da década de 80, do século passado. Em 2004, a primeira legislação nacional que tornou obrigatório o OP, nesse caso no Peru, aqui um país vizinho. E é somente em 2017 que começam os primeiros OPs de âmbito nacional. 3 em 2017 em Portugal, 1 em 2018 na Coreia, 1 em 2019 na Ucrânia. Depois vem a pandemia, que interrompeu essa dinâmica de crescimento constante dos OPs no mundo. Falamos de uma dinâmica que nunca parou de crescer até a pandemia. E agora está sendo retomada, por alguns dados que já temos, os números estão voltando a crescer depois da pandemia, e agora em 2024 esperamos que possa surgir o outro OP nacional aqui no Brasil. Vamos ver cada uma dessas experiências. No caso de Portugal, naturalmente um país europeu, com 10 milhões de habitantes, menos que a população de São Paulo, e em que o primeiro OP desenvolvido no país foi em 2002. O primeiro OP desenvolvido em Portugal foi em 2002. Então, 15 anos depois dessas experiências locais, surge o OP nacional em Portugal. Ou seja, é um país que desenvolveu o seu OP nacional 15 anos depois das primeiras experiências locais. E há um elemento muito importante, é que o contexto não é igual em cada país. E a emergência do OP a nível nacional, no caso português, se deve ao facto de que o primeiro-ministro eleito em 2015 era prefeito na Câmara Municipal de Lisboa, na Prefeitura de Lisboa, onde desenvolveu o OP. E quando foi para o governo, ele levou o OP para a escala nacional. Então, é um contexto de entusiasmo e de atores políticos que traziam um vínculo com o OP. E o OP ficou localizado no Ministério da Modernização Administrativa. Entendido assim, o OP como uma ferramenta para modernizar o Estado português. E essa é a síntese do OP nacional. Eu queria dizer que são 3 experiências, podem ver no canto superior direito, tem o OP nacional para toda a população, tem o OP escolar, que é uma política do Ministério da Educação, que todos os anos transfere para cada escola pública um montante de recursos adicionais destinado ao OP. Isso significa que há mais de 1.500 escolas públicas em Portugal fazendo o OP por iniciativa do Ministério da Educação. E aí o OP Jovem Nacional, que é outro processo à escala nacional, para a população de 14 a 30 anos. Okay? Mas eu vou focar a minha atenção agora somente na experiência do OP Nacional, que começou timidamente com um valor de 5 milhões de euros, dividido por 7 regiões, 5 continentais e 2 insulares, e envolvendo todas as áreas de governo, para financiar projetos regionais e nacionais. Ou seja,
cada cidadão, cada cidadã interessada em participar poderia apresentar propostas de âmbito regional, mas também de âmbito nacional. E todos os residentes em Portugal, ou seja, um cidadão, cidadã residente no território português, poderia apresentar propostas e votar nos projetos finalistas, digamos assim, não é? Então, as 3 fases principais do processo é a apresentação de propostas através de encontros descentralizados em todo o país, cerca de 50 encontros em todo o país. Bom, é um país mais pequeno, claro. E também através da internet. Todas essas propostas foram coletadas pelo governo e distribuídas por todos os ministérios correspondentes a cada política pública. Okay? Então, todos os ministérios foram envolvidos na análise da viabilidade técnica das propostas recebidas. E aí, terminada a análise da viabilidade, significa que há propostas que podem seguir dentro do processo e outras que não respeitam as condições técnicas de viabilidade e são excluídas. Mas o cidadão ou a cidadã tem a possibilidade de reclamar sobre o resultado da análise, okay? E de solicitar uma reanálise da sua proposta. E aí depois termina o processo com a votação dos projetos e essa votação se dá através da internet e de SMS feita por celular. Integrados, a internet e SMS estavam integrados, numa única base de dados. Essa é uma foto só para mostrar a cerimônia de entrega dos projetos vencedores. E no caso da Coreia, é outro paradigma, não é? Falamos de um país asiático com mais de 50 milhões de habitantes, em que a primeira experiência é de 2003, sensivelmente próxima da data do primeiro OP local em Portugal. É um país também classificado como democracia imperfeita e o contexto de emergência é distinto do contexto português, porque falamos de um país que em 2011 criou uma lei nacional que torna o OP obrigatório em todas as prefeituras. Isso significa que existia um lastro muito significativo de OPs a decorrer no país, por obrigatoriedade, e isso criou um entusiasmo no governo nacional para tomar a iniciativa de legislar também um OP de âmbito nacional. E aí o processo ficou sediado no Ministério da Economia e Finanças. A abordagem é distinta, ou seja, o ministério onde o processo está localizado diz muito da natureza do processo. No caso português, é para modernizar o Estado, na relação com a sociedade. Aqui falamos de um processo localizado na economia e finanças, é uma coisa muito mais da eficiência da despesa pública e da eficácia da despesa pública. Okay? E então, aqui falamos de um valor orçamental de mais de 71 milhões de dólares alocados ao OP nacional, 8 províncias envolvidas em todo o país, todas as áreas do governo, para financiar projetos que poderiam ser locais ou nacionais, e todos os residentes poderiam apresentar propostas. E esta é a grande diferença, o que eu vou dizer agora, é a grande diferença do OP na Coreia, entre outras, claro, é que o processo coreano, ele misturou, digamos, assembleias abertas de apresentação de propostas por qualquer cidadão, mas a decisão foi tomada por um mini-grupo representativo da comunidade, ou seja, de todo o país. Na realidade, na Coreia se criou uma assembleia de cidadãos, 400, representativos de todo o país, para que esse grupo tivesse a responsabilidade de analisar todas as propostas que chegaram e tomar a decisão de quais as que entrariam no orçamento. Então, é uma particularidade muito interessante adotada na Coreia. E aí falamos de encontros regionais e plataforma e e-mail como forma de apresentação de propostas, envolvimento de todos os ministérios na análise da viabilidade técnica e um painel de 400 cidadãos que representa todo o país e que teria a responsabilidade de votar para decidir os projetos vencedores. E um dos principais argumentos para a criação desse painel, por parte do governo coreano, temos a garantia de que com esse grupo não vamos ter movimentos sociais organizados em defesa de algumas propostas e vamos estar mais próximos do interesse coletivo, tendo um grupo representativo da comunidade. É um argumento para debate. Okay? Mas esse é o argumento utilizado, um dos argumentos. Essa é uma foto da Assembleia de Cidadãos, na Coreia. E agora,
um exemplo não concluído de OP na Ucrânia. A Ucrânia é um país com mais de 44 milhões de habitantes. A primeira experiência de OP surgiu em 2015 e 3 anos depois, um grupo de trabalho realiza um estudo para apresentar uma proposta para criar um OP nacional e foram propostos 4 modelos. E o governo decidiu que o OP nacional tinha validade, mas deveria ser um instrumento para apoiar o desenvolvimento regional, como uma ferramenta de gestão do Fundo Estatal para o Desenvolvimento Regional. Então, 10% do Fundo Estatal para o Desenvolvimento Regional seria alocado ao OP, distribuído pelas regiões, para financiar os projetos dos cidadãos. E aí falamos de 20 milhões de dólares, divididos por 24 regiões. A lógica aqui é uma área de governo, desenvolvimento regional, e não todas as áreas, para financiar projetos locais e regionais, mas, na realidade, o OP não concluiu na Ucrânia, não se concluiu, foi testado em 2 regiões e depois veio a pandemia e a guerra, né? Então, o processo está parado. E o Brasil, aí o colega Bira vai explicar o trabalho que está sendo desenvolvido, mas o contexto é outro também. Falamos de um país de mais de 200 milhões de habitantes, em que a primeira experiência surgiu há 35 anos atrás, e 35 anos depois se coloca na agenda a criação de um OP nacional. E o contexto de emergência é muito diferente de todos os outros, porque ele surge numa significativa crise da democracia, dos orçamentos participativos locais no país, que passaram de mais de 400 para pouco mais de 30, e de uma mudança de contexto político nacional, que pôs frente a frente um modelo de um orçamento secreto para um orçamento participativo. Então, e o órgão de governo responsável é a Secretaria-Geral da Presidência, né? Então, distinto da modernização administrativa em Portugal, distinto da economia e finanças na Coreia, distinto do desenvolvimento regional na Ucrânia, tem outra lógica. E aí, vamos ver qual é o resultado. O nosso colega vai nos transmitir o trabalho que está sendo realizado. Para terminar, algumas sínteses dos modelos, que me parece importante. E peço desculpa por a letra ser um pouco pequena, mas creio que dá para seguir, né? Eu trago 4 variáveis para confrontar, para analisar os modelos de OP nacional. O modelo de gestão. No caso português, falamos de um OP com um modelo de gestão centralizado no governo, mas com colaboração dos municípios na organização dos encontros de apresentação de propostas, de demandas por parte da população. Então, houve uma articulação multinível entre o governo e prefeituras para organizar encontros de forma descentralizada em todo o país. Em termos de organização territorial, no caso português, falamos de um OP que eu designo como um OP territorialmente equitativo, ou seja, a verba, o dinheiro, o orçamento foi dividido pelas regiões de forma igual, para que todas as regiões tivessem o seu próprio orçamento e não estivessem competindo entre elas. É isso que eu quero chamar como OP territorialmente equitativo entre regiões. Okay? E essa distribuição do dinheiro foi feita antes de iniciar o processo, para que cada região soubesse o recurso que teria para o OP. O nível de decisão está no cidadão. Estou quase a terminar. O nível de decisão está no cidadão que participa e que pode votar. E aí o governo assume as propostas votadas no seu orçamento, que leva à Assembleia Nacional. E que tipo de projetos se podem aprovar no OP nacional em Portugal? Investimentos imateriais, não são obra física, falamos de poucos recursos para isso, né? Equipamentos e pequenas infraestruturas. No caso da Coreia, é uma gestão totalmente centralizada no governo, sem cooperação com estruturas locais ou regionais. É totalmente coordenado a partir do governo da República. E tratamos de um OP territorialmente competitivo, ou seja, os mais de 70 milhões de dólares não foram divididos pelo território, ou seja, todo o território poderia competir pelo dinheiro. E essa é uma diferença para o caso português. E aí,
relativamente aos níveis de decisão, não é qualquer cidadão que pode decidir, senão apenas um grupo, uma assembleia de cidadãos representativa do coletivo, para financiar investimentos materiais e imateriais, que podem ser projetos locais ou mesmo projetos de âmbito nacional. E para terminar, no caso da Ucrânia, nós falamos de uma gestão centralizada, ou seja, o governo da República centraliza a gestão dos recursos, distribui, mas a realização do OP é feita depois pelas regiões. E esse foi um dos problemas, porque somente 2 das regiões, das 24, operacionalizaram o processo. Okay? E aqui falamos de um OP territorialmente equitativo, porque a verba é distribuída pelas 24 regiões do país. Todos os cidadãos podem votar, o governo e o parlamento aprovam no final, em termos de orçamento, para financiar investimentos materiais, porque tudo é financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional no país. É isso. Muito obrigado pela vossa atenção e ficamos aí à disposição para o debate. Muito obrigada, Nelson. A gente vai passar a palavra agora para o Biratã de Souza, que é diretor de Planejamento e Orçamento Participativo da Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil. Bom, meus cumprimentos à Neyara, que é uma companheira que conhecemos quando ela estava à frente do Orçamento Participativo de Fortaleza, no governo da prefeita Luziane, o Nelson Dias, que é um pesquisador e um grande desenvolvimento de OP no mundo, tem uma publicação importante, que é o Atlas Mundial do Orçamento Participativo. Saudar o companheiro Renato Simões, que é o nosso secretário nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência, companheira Kátia, que trabalha comigo na diretoria de Planejamento e OP, companheira Carla Bezerra, que é diretora também da nossa Secretaria de Participação Digital e Redes, e a todos vocês aqui, né, presentes de vários lugares do mundo, da Europa, da África, né, dos Estados Unidos, da Ásia e assim por diante, e do Brasil aqui, com as experiências que nós temos. Bom, dito isso, né, eu queria já de pronto entrar, vou marcar aqui o meu tempo. Bom, tem a... Bom, primeiro, é muito importante, né, nós sabermos a conjuntura nacional e internacional na política, na economia e na sociedade, o mundo que nós vivemos. Porque quando a gente trata de fazer experiências tanto a nível municipal, estadual ou nacional, ou mesmo setoriais com as conferências, é importante nós sabermos, né, que há uma crise de legitimidade política e fiscal do Estado contemporâneo. O Estado liberal burguês, em seu estágio neoliberal, sob a dominação do capital financeiro, agravou o processo de exclusão social, evidenciando, né, o fracasso das políticas compensatórias para a solução dos problemas da sociedade capitalista. Diante disto, né, nós temos, em contraposição isso, de uma situação onde tu tem assentamentos humanos em grandes cidades e cidades médias, com situações precárias, né, de infraestrutura, de serviços públicos, inclusive de renda, né, com serviços precarizados. Diante desse mundo que nós vivemos, há um processo em marcha para a construção de um mundo multipolar e de um outro modo de vida em sociedade.
que coloca na ordem, perdão, não troquei aqui, né? Que coloca, né, na ordem do dia novas relações de produção e trabalho digno. Recentemente nós tivemos uma agenda internacional do presidente Lula com o presidente Biden dos Estados Unidos, onde a pauta do trabalho digno era tratada, né? Ou seja, que é a expressão da falência do modo de produção capitalista hoje, que nem o presidente dos Estados Unidos consegue, né, como Estado nacional, resolver, né, aquilo que o sistema globalizado capitalista, sob o domínio do capital financeiro, executa. Bem como a luta contra a exclusão social, políticas públicas que modificam a distribuição de riqueza, da renda, do poder das cidades, nos países, como sendo uma pauta importante diante disso, a reforma tributária progressiva, fazer com que os ricos entrem no imposto de renda, né, e os pobres entram no orçamento, como disse o presidente Lula. E também, né, a democracia participativa, fazendo com que o planejamento participativo possa ser superior ao planejamento tecnocrático e poder, como nós, na experiência que vivemos hoje, não só do orçamento, mas também do plurianual. Então, nesse sentido, um projeto de esquerda, democrático e popular, é prioritário a democratização das relações do Estado com a sociedade, com a implementação de práticas de democracia participativa em todas as esferas públicas, municipal, estadual e federal. Bom, o governo do presidente Lula, em abril deste ano, iniciou o processo de participação social na elaboração do PPA participativo, que é um plano de 2024 a 2027, que prioriza, a partir de programas de governo aprovados nas eleições, ou seja, a partir do programa que foi apresentado pelo PT, e pela ampla partidos que apoiaram, e nos debates eleitorais com o presidente Lula, apresentou um programa que é base para nós fazer o PPA, e aí escutar a população. Aprovado nas eleições, visão de futuro, diretrizes e programas, objetivos e metas de seu governo para os próximos 3 anos. E o primeiro ano do próximo governo, que a gente espera que seja nosso novamente. Para isso, a gente tem que trabalhar, né, com muita participação social. O PPA é um plano, portanto, de médio prazo, que orienta, juntamente com a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a elaboração da Lei do Orçamento Anual. Então, para implementar, né, o PPA, se considerou a praxis rica das experiências históricas da participação popular. Ou seja, nós não partimos do zero, né? São orçamentos participativos municipais, estaduais, internacionais, conselhos e suas conferências, né? Movimentos sociais e setores populares. Aí a gente formatou uma proposta no PPA, que era cada cidadão poderia votar em 3 programas do governo e 3 propostas da sociedade, ou seja, a sociedade podia fazer 3 propostas, ou apoiar 3 propostas que já estavam sendo feitas. Portanto, cada cidadão podia votar 6 votos, 3 programas e 3 propostas da sociedade. E, ao mesmo tempo, a grande inovação, em função da nossa praxis vivenciada anteriormente, foi, de maneira inovadora, né, nós juntarmos as assembleias presenciais integrando com o digital. Para isso foi criado, né, uma plataforma digital que foi fundamental para nós vencermos e darmos um salto de qualidade na esfera e na escala nacional, num território, né? E aí vocês têm aí as mãos que construíram essa história, têm as cores e a diversidade
do povo brasileiro, da nossa gente. 3 fóruns interconselhos. Esses fóruns interconselhos foram constituídos ainda na transição de governo, com o Conselho da Participação Social, que juntou 68 movimentos populares existentes no Brasil, desde o MST, a Marcha Mundial de Mulheres, as centrais sindicais, movimento estudantil e assim por diante. Esses 3 fóruns juntaram 36 conselhos representados nesse fórum. 26 plenárias estaduais presenciais e uma distrital, que reuniu 34 mil pessoas. Essas plenárias eram antecedidas de reuniões preparatórias, de reuniões livres, já que a plataforma já estava em marcha desde o dia 11 de maio, quando se lançou na Bahia a primeira plenária estadual e a plataforma, com a presença do presidente Lula, até o dia 14 de julho, quando deu a última plenária em São Paulo, e se estendeu até o dia 16 de julho para completar o processo. A plataforma do Brasil Participativo, além das plenárias estaduais, tinham reuniões livres que qualquer cidadão podia organizar, que qualquer movimento popular, entidade da sociedade civil podia organizar e votar depois na plataforma. Ou seja, com isso a gente conseguiu chegar em todo o território nacional. Não de uma maneira uniforme, porque o processo é dialético, portanto, aonde tinha mais organização da sociedade, se estendeu mais no território, mais nos municípios. E a plataforma deu 4 milhões de acesso, de pessoas que chegaram à plataforma, e 1.400.000 pessoas participando de maneira efetiva, votando e fazendo proposta. Portanto, a tecnologia da informação não é um sujeito político, e sim um instrumento facilitador, facilitador das relações políticas e sociais da cidadania. Assim, os encontros podiam ser organizados e mobilizados por diferentes atores presentes no território, cidadãos e organizações da sociedade. Desta forma, se ampliou a participação direta do cidadão para além das plenárias estaduais e se levou a participação presencial aos municípios que compõem a base territorial do nosso país. Aí vocês têm um mapa do Brasil aí, com alguns exemplos de plenárias estaduais em alguns estados. A Paraíba lá foi 2.390.000 participantes, foi a que mais teve participante, e aqui um elemento importante. Lá na Paraíba tem orçamento participativo estadual. Portanto, está aqui o Caroé ali, que é um do secretário do orçamento participativo. A vantagem de nós termos orçamento participativo em municípios e em estados, quando a gente vai fazer a escala nacional, há uma possibilidade maior ainda de mobilização e de participação. Aí vocês têm, eu já coloquei, vocês podem ver isso, foram 1.419 mil pessoas, 8.254 propostas, 1.529.000 votos em propostas e programas, e o número de pessoas que acessaram, 4.087.000. E aí vocês podem comparar a pizza da direita, aquele círculo da direita, nós temos a distribuição da população do Brasil, pelo último censo de 203 milhões de pessoas, com o percentual de cada estado. Portanto, a participação relativa na pizza da esquerda, vocês têm a participação de 1.419.000 pessoas, e como é que ela se distribuiu. Portanto, o Nordeste, apesar do Sudeste ter 37% da participação, foi o Nordeste que maior participação teve de maneira relativa, ou seja, 31%, sendo que a população do Nordeste seria 27%. E assim por diante, vocês podem ver que, inclusive, houve um equilíbrio na questão da participação. E aí, nós podemos dizer que a participação social brasileira
tem a cara das mulheres do Brasil. Ou seja, 61% de mulheres que participaram desse processo. Seja dos movimentos populares, né, seja das categorias de sindicatos que buscavam reivindicações de aposentados, né, de categorias da área da saúde, que foram no orçamento participativo buscar um instrumento de participação, à medida que tinha um apagão político e de participação desde o golpe de 2016 na presidente Dilma e depois com o advento do famigerado Bolsonaro. Então, e aí vocês têm também, né, a participação em termos de idade, né, podemos ver 27% de jovens, 65% de adultos entre 30 e 59 anos. Portanto, aqui tem um potencial muito grande ainda para nós desenvolver uma participação de idosos em novos processos. A juventude também pode crescer a sua participação. Das propostas que eram do escopo do PPA, né, foram incorporadas 76% das propostas. E aquelas propostas que não eram do escopo do PPA, que eram pautas políticas, seja dos enfermeiros, seja da segurança pública, seja de várias categorias, foram encaminhadas como pauta política para os ministérios correspondentes e está, né, sendo gerenciada pela nossa Secretaria de Diálogo, que pertence também à Secretaria-Geral da Presidência. É importante citar que o nosso ministro da Secretaria-Geral é o ministro Márcio Macedo, que, portanto, teve, juntamente conosco, com o Renato, né, e com companheiros e companheiras da Secretaria-Geral e principalmente da Secretaria Nacional de Participação Social, em todas as plenárias estaduais. E também a ministra Simone Tebet, praticamente foi em quase todas, né, no Ministério do Planejamento e Orçamento. Portanto, houve um compromisso, né, uma vontade política importante aqui para materializar esse processo. E aí vocês têm aí como é que foi analisada as propostas. As 50 propostas mais votadas de caráter geral tiveram um tratamento de uma análise de todos os ministérios correspondentes às suas matérias. As 20 propostas mais votadas por ministério, portanto, por tema, né, saúde, educação e assim por diante, foram também analisadas como prioritárias e incorporadas, ou quando não incorporada, por que não era incorporada. Aí nós temos aí os programas mais votados, né, que está muito coerente com aquilo que nós defendemos no programa de governo, né, durante a eleição, e para o próprio movimento social ambientalista. Programa mais enfrentamento à emergência climática foi o programa mais votado, meio ambiente. Atenção básica primária da saúde, em segundo. A especializada em saúde, em terceiro. Promoção do trabalho digno, emprego e renda, em quarto. Turismo é o destino, em quinto. Segurança alimentar, em sexto. Promoção da igualdade racial. Combate e superação do racismo. Agricultura familiar e agroecologia. Educação básica democrática, juventude, direitos da participação e bem viver. E nos temas, né, aquelas propostas da sociedade, que eram feitas pela sociedade, a saúde ficou, se nós pegarmos os votos de todas as propostas da área da saúde, chegamos, né, em primeiro lugar, com 360 mil votos, depois justiça e segurança, educação em terceiro, direitos humanos, desenvolvimento indústria, comércio e serviço. Tá. Bom, o orçamento participativo, portanto, né, é importante destacar, e aqui eu quero entrar na questão do OP nacional. O PPA foi instituído pela Constituição de 1988, que é a Constituição pós-ditadura militar. É um plano de médio prazo que organiza ação governamental e serve de orientação para a lei do orçamento anual.
Esse é um elemento muito importante, inclusive para, né, os presentes aqui que são do Brasil. Ou seja, nenhum PPA é executado como PPA. Ele é executado no orçamento anual. E é por isso que nós defendemos a execução através do orçamento anual, através do orçamento participativo nacional, né, com debate, com as definições de prioridades, programas e ações. Se lá no PPA tem programa, objetivos gerais, específicos, no orçamento tu pula para programas que estão no PPA e ações, que é a maneira que vai se executar. Portanto, a importância, né, de termos um orçamento participativo nacional e mesmo nas experiências municipais e estaduais no nosso país. Então, a primeira questão que a gente levanta para o debate que a gente está fazendo da elaboração do OP é garantir a participação direta dos cidadãos brasileiros em assembleias presenciais do OPBR, em todos os estados, e a gente quer ir além dos estados, quer chegar nas regiões e, através das regiões, chegar nos municípios. Ou seja, né, as experiências de OP estadual, a gente verificou isso, que é possível plenárias regionais nos estados, e aí os municípios chegam naquela plenária estadual. Para isso, já contamos, né, com a revolucionária experiência da própria metodologia do orçamento participativo, do PPA participativo, que contou com a participação presencial e o digital na plataforma Brasil Participativo. A outra questão importante a ser debatida na elaboração de um orçamento participativo é a partir dos recursos orçamentários para investimento e serviços fim, e com possibilidade de recursos extra-orçamentários, dialogando e acordando com os ministérios de governo e da participação popular, considerando o PPA 2024-2027, elaborar uma lista de temas e, dentro de cada tema, programas e ações de desenvolvimento econômico e social, de caráter geral, portanto, né, e também de obras e serviços públicos viáveis no território para discussão e decisão da população brasileira. Esses programas e ações deverão observar critérios técnicos, legais e fonte de recursos para viabilizar a sua execução direta pelo governo federal, pela União, ou em cogestão com estados, municípios, conselhos, entidades de movimentos sociais, autogestão de cooperativas, sobre o controle social. E aqui é um elemento fundamental de combate à corrupção. Além de ser um planejamento participativo com decisão da sociedade, tem o controle da sociedade com os delegados do OP, que são eleitos no processo, comissões de obras e serviços da comunidade, dos conselhos de direitos temáticos e setoriais e a população em geral com instrumentos de monitoramento de políticas públicas. Na experiência de Porto Alegre, tinha um programa chamado Pavimentação Comunitária, e que praticamente levava o esgoto pluvial, levava o pavimento, e eram 15 centímetros que tinha que ter de asfalto. As comissões de obras e os delegados iam com 1 metro medir se tinha 15 centímetros. E quando não tinha, era denunciado, e a fiscalização da Secretaria de Obras ia lá e obrigava a empresa a corrigir. Só dando um exemplo simbólico aqui do que é a participação popular em termos não só do planejamento participativo, mas também do combate à corrupção. Então, eu estou indo para o encerramento. Né? Tem um outro elemento também no debate, que é qualificar o pacto federativo e combater as desigualdades regionais. Por que isso? Porque no OP temos uma base territorial dividida em estados, regiões e municípios, no nosso caso do Brasil, que não são iguais em superfície, em população e carência de serviços públicos e infraestrutura. Por isso é necessária a criação de critérios objetivos de distribuição de recursos entre os estados, regiões e municípios, combinado com a participação popular, com as prioridades votadas pela sociedade. Com isso, nós vamos estar combatendo as desigualdades
regionais de infraestrutura e também as desigualdades sociais no território. Esse é um elemento fundante desde a experiência de Porto Alegre, né, e que muda completamente de figura, né, o território. Organizar e mobilizar as assembleias do APBR e a Plataforma Brasil Participativo. Esse é um enunciado que nós praticamente já praticamos no PPA Participativo. As experiências que nós tivemos foram muito significativas, de apoio, né, de governos estaduais que tinham OP e que nos ajudaram a mobilização, mesmo governos que eram de centro-direita no Nordeste, que apoiaram também, dando infraestrutura para as reuniões, internet. E nos estados do Sul e do Sudeste, que nós não tínhamos o apoio dos estados, nós tivemos os apoios das assembleias legislativas, oportunizando seus auditórios, a infraestrutura, né? E num OP nacional, seguramente, nós vamos ter apoio de Câmara de Vereadores, de prefeituras e assim por diante, e do movimento popular, né? Portanto, né, nós podemos, e aí eu encerro, dizendo que a praxe do PPA participativo de 2024 a 2027 é uma rica experiência e base de referência para o processo de elaboração de uma proposta de um orçamento participativo nacional. Portanto, nós partimos de uma experiência que houve um pulo, né, de escala e de esfera para a nacional que nós praticamos. E, portanto, é a nossa referência. Mas aí combinado com o conhecimento e o intercâmbio de experiências do orçamentos participativos municipais, estaduais e internacionais, dos conselhos setoriais nacionais, das conferências, da relação com os movimentos sociais, né? E aí a gente pode dizer para vocês que a gente já fez 2 seminários com convidados internacionais, o companheiro Nelson Dias, que nos brindou lá de maneira voluntária, ele estava em Brasília numa conferência de prefeitos, né? A experiência da Paraíba, né? De São Paulo, de uma companheira que também tinha feito um estudo comparativo de OP nas prefeituras. Depois nós fizemos um 2º seminário com o Giovanni Alegretti, que também de maneira voluntária nos brindou também com a sua participação, né? Com o Leonardo Avitrice, que é um pesquisador da Universidade de Belo Horizonte, muito sério, e que tem dado uma contribuição, inclusive, nesse sentido, né? E com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi ministro da presidente Dilma, e que tem, pela 3ª vez que ele governa Araraquara, a restauração do orçamento participativo em Araraquara, que é um exemplo de participação popular. Portanto, eu encerro aqui que o grande desafio que nós temos pela frente, né, e nós sabemos que todos esperam que o nosso governo democrático popular, liderado pelo presidente Lula, né, realize de maneira revolucionária um orçamento participativo nacional que sirva para a emancipação do nosso povo, para melhorar a vida do nosso povo e para criar cidadania e organização popular. Muito obrigado. Muito obrigada, Biratã. A gente vai ter tempo para 2 perguntinhas, ok? Vou pedir, perguntar se alguém quer se inscrever para apresentar perguntas. Nós poderemos ouvir 2 pessoas. Ninguém? Ok. Opa. Pronto, temos 2 pessoas. Vocês podem se apresentar primeiro, por favor. Boa tarde, eu sou o Steven, eu sou diretor de orçamento de uma universidade, da Unirio. E a minha pergunta vai um pouco no final do processo, né, na prestação de contas para a sociedade, para os cidadãos. Por que sua proposta não foi acolhida, né? E de quanto tempo deveria fazer o orçamento participativo? Obrigada. Agora aqui, Henrique.
Bom, boa tarde. Meu nome é Henrique Porto, sou pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. E tenho uma pergunta para o Biratã a respeito do processo do Orçamento Participativo Nacional, que acredito que seja um processo que vá levar em conta grandes intervenções, talvez até de infraestrutura, levando em conta esse processo de combater desigualdades regionais e sociais, enfim. E fiquei pensando, né, o senhor mencionou na sua fala a respeito dos financiamentos de recursos próprios e talvez extra-orçamentários. Fiquei pensando com uma dúvida, né, como está sendo pensado esse processo de financiamento dessas infraestruturas, se tem talvez uma ideia de trazer algum tipo de cofinanciamento, envolver BNDES, envolver talvez instituições financeiras multilaterais, como o Banco dos BRICS, alguma coisa nesse sentido, se isso está sendo discutido já na concepção do OP Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Henrique. O Biratã, eu passo, então, a palavra a você inicialmente. Alô. O Steven, né, perguntou sobre a questão da prestação de contas, né? Quer dizer, na nossa experiência de orçamento participativo de mais de 34 anos, principalmente na nossa experiência do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que durou 16 anos, e depois no governo estadual, nós publicamos sempre um plano de investimento e serviço. Aquilo que foi efetivamente colocado por região, por obras de caráter geral do Estado, e, portanto, havia a possibilidade de um segmento pelos delegados e pela população, na internet, do processo de prestação de contas. Ademais, a cada ano era feita uma prestação de contas, colocando, né, o que foi executado do plano de investimento, o que ainda estava em andamento, né, e que estava já em licitação. Portanto, de uma maneira transparente, né, esse é um elemento multiplicador do processo de participação. À medida que tu executa, tu tem transparência de um documento que foi publicado, que é de domínio público, que consta, inclusive, no orçamento, e ele é executado, aumenta a participação popular, né, assim, uma multiplicação de 3, 4 vezes mais de cada ano. E de quanto em quanto tempo se faz o orçamento participativo? Tem que ser a cada ano, porque os orçamentos são anuais. Por isso que quando a gente faz um plano de investimento com a população, com a metodologia que nós fizermos, tem que ser medido, né? Quando for uma obra, saber que aquela obra vai ser executada dentro de um ano. Portanto, não se pode botar mais recurso ou mais, né, do que se pode fazer num ano. A não ser que a obra tenha um caráter plurianual e que esteja posto isso, inclusive, na discussão, né? Porque o orçamento é feito anualmente. O próprio... e aí eu entro na segunda pergunta do Porto aqui de Minas Gerais, os recursos. Quando a gente coloca a questão dos recursos orçamentários, e aí a gente tu tem hoje, né, uma política de saúde que é municipalizada, portanto, tem condições de chegar a todos os municípios do Brasil com programas que tenham recursos garantidos, né? Tu tem uma educação também de nível superior e que também tu tem recursos, né, pela Constituição que garantam esses recursos. Tu tem um Ministério da Cidade que tem uma capacidade, né, de ter políticas públicas na área da habitação, né? Temos financiamento, e aí entra a questão essa orçamentária. O Minha Casa Minha Vida, ele não é orçamentário, ele é extra-orçamentário. E por que não? O Minha Casa Minha Vida, entidade, não pode ir para o orçamento participativo? Para que o povo diga lá na ponta, dizer, ó, a nossa entidade aqui no município X está querendo fazer um Minha Casa Minha Vida, e aí a Caixa Econômica Federal sabe quem é que está priorizando no território, né? E assim por diante. E nós temos, né, esse é um elemento que nós desenvolvemos quando governamos o Estado do Rio Grande do Sul, com o Olívio Dutra, governador. Nós tínhamos recursos do BNDES, do Banco Mundial, né? Mas essa experiência nós desenvolvemos a partir da experiência que nós já tínhamos de 16 anos do OP de Porto Alegre, e, portanto,
esse tipo de recurso tu só pode botar quando está garantido, né? Então, há uma grande possibilidade, né? Por isso, né, a elaboração de uma lista de temas, programas e ações, dialogando com todos os ministérios e que todo mundo esteja de acordo para que não haja frustração depois na sua execução. Portanto, eu acho que esse é um elemento importante, né? E a prestação de contas foi um elemento muito importante, inclusive a inauguração de obras. E eu encerro aqui colocando, né, quando nós inauguramos em Porto Alegre, no bairro Partenon, que é um bairro popular, né, uma obra num bairro que fazia 30 anos que essa rua existia e não tinha pavimentação. E aí nosso setor de comunicação entrevistou uma moradora para saber como é que ela se sentia. E ela disse, olha, quando chovia aqui, eu tinha que ir de tamanco e levava na sacola o meu sapato para botar dentro do ônibus depois quando eu trocava. Quando não chovia, a gente amargava um pó tremendo aqui na casa. E agora eu posso dizer o seguinte, eu agora vou pintar minha casa, fazer um jardim e comprar sapatos novos. Essa é, né, a autoestima de uma participação popular. Muito obrigado. Eu vou ser breve também na resposta, sobretudo à primeira questão. Este é um enorme desafio, o da prestação de contas e o da execução do orçamento anualmente a partir de um governo nacional. Numa prefeitura a escala é diferente e, portanto, é muito mais fácil fazer a gestão, apesar de todas as dificuldades que possam existir. Mas agora imaginem, ao nível de um orçamento do Estado, em que a distribuição da execução dos investimentos é feita por vários ministérios, com a garantia de que o dinheiro está disponível em cada um desses ministérios. No caso português, esse foi um problema que enfrentaram com o Orçamento Participativo Nacional, porque o dinheiro estava disponível no orçamento do Ministério das Finanças. Mas os projetos eram de vários ministérios. Então, como é que se consegue fazer a execução de vários ministérios a implementar projetos com o dinheiro cativo num dos ministérios? Então, esta é uma conjugação difícil, mas que tem que ser enfrentada, que é o de garantir que os projetos são cabimentados no orçamento de cada um dos ministérios que é responsável pela sua implementação. E garantir também que todos os ministérios prestam contas à coordenação nacional do OP para que a prestação de contas não seja feita apenas por um ministério, mas por todo o governo. E esta é uma logística difícil, não é fácil. E a exigência é muito maior quando se trata de um governo de um país. E isso está a acontecer em alguns dos OPs nacionais. Bom, eu encerro aqui agradecendo novamente ao Biratã e ao Nelson e queria fazer alguns convites. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós teremos aqui nesse mesmo espaço a reunião da Rede Brasileira de Orçamento Participativo. Sintam-se convidados e convidadas. O Atlas Mundial do Orçamento Participativo se pode fazer o download pelo site, que eu não sei, mas o Nelson sabe. Podem descarregar através do site www.oficina.org.pt/atlas ou em português, e esta é a segunda edição, mas está disponível também a primeira edição, e aproveito para anunciar que estamos a trabalhar agora na terceira edição do Atlas, que esperamos que possa sair em 2024. É um trabalho muito difícil, tudo isto é voluntário, e nós temos uma rede de mais de 100 autores em muitos países e estamos a montar uma logística diferente, inclusive temos aqui o IDEPAC de Bogotá, que será nosso parceiro na próxima edição, a terceira edição do Atlas. Obrigado. E o último convite, visitem o site do Cartografias do OP de Minas Gerais, que é muito interessante. Não é não, Henrique? Gente, muito obrigada pela atenção. Obrigada a vocês.